Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então nós vamos começar essa introdução falando sobre, em primeiro lugar, alguns conceitos preliminares. Eu não tenho como falar da história da Bíblia para os irmãos sem abordar alguns conceitos preliminares. Eu preciso que os irmãos saibam algumas coisas antes de nós começarmos a sequer investigar a história das Escrituras, tá? Então nós vamos, uma breve introdução, ver esses conceitos preliminares e depois ter um panorama geral da história da Bíblia, das 4 fases da história da Bíblia, e depois nós vamos ver cada uma dessas fases com um pouco mais de calma e vendo com mais detença os slides e as fotos que eu tenho para mostrar para vocês. Em primeiro lugar, uma primeira pergunta. Eu sempre digo na escola dominical, que os chineses costumavam dizer que o princípio da ciência é chamar cada coisa pelo seu nome correto. Ou seja, conhecer o objeto de estudo. Se nós estamos aqui falando de Bíblia, da história da Bíblia, em primeiro lugar nós temos que saber o que é Bíblia. Isso parece óbvio, mas não é. Não é. E vocês já têm um adiantamento aí no slide do conceito de Bíblia, porque senão eu ia perguntar para vocês, o que cada um entende, como cada um definiria o que é Bíblia, o que é Escritura. Mas você já tem aí a definição, E para a economia de tempo, vamos avançar a partir daqui. Bíblia, portanto, e é sinônimo de Escritura, nós podemos chamar as duas coisas pelo mesmo nome. Bíblia e Escritura são sinônimos, ou Escrituras, eu até prefiro, plural, Escrituras. Nada mais é do que a palavra de Deus revelada diretamente em forma de texto escrito, devidamente inspirado o quê? O texto, inspirado pelo Espírito Santo e arrolado, catalogado em um cânon, em um cânon sagrado, conforme assim reconhecido pela igreja primitiva há alguns séculos atrás. Se nós formos analisar com mais calma essa definição, nós vamos perceber que há algumas palavrinhas-chave aí no meio dessa definição. E uma primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos: Bíblia e palavra de Deus é a mesma coisa? Vejam bem, não é a mesma coisa. Bíblia e palavra de Deus não são sinônimos. Cuidado, tá? Pode avançar, por favor. Não são a mesma coisa. A palavra de Deus ela tem um sentido maior, um sentido mais amplo. Pode pausar, por favor. Ela tem um sentido mais amplo, um sentido mais geral. Tá? A palavra de Deus nós definimos aí como o conhecimento do divino, o conhecimento de Deus, das coisas relativas a Deus e por Ele, o quê? Proveniente dele reveladas, por Ele reveladas. Isso é a palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus é a mensagem de Deus. É o conhecimento de tudo que diz respeito a Deus. E daí fica a pergunta de R$1 milhão: o que vem antes, a palavra ou a Escritura? Está vendo como os irmãos pegam rápido? É claro que é a palavra. E os irmãos querem uma prova disso? Abra por gentileza alguém em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5. Então veja, irmãos, esse texto aqui, contextualizando, é um texto que fala da profecia de Deus a Abraão, de que ele seria uma grande nação e de que herdaria uma terra próspera. Abraão teve acesso à palavra de Deus? Teve acesso à palavra de Deus? Sim, claro que sim. Abraão viveu conforme a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, teve acesso à palavra de Deus, e o texto que vocês acabaram de ler prova isso. A palavra que Deus entregou a Abraão. Deus entregou uma palavra a Abraão, entregou a sua mensagem. Mas, irmãos, a primeira escritura, o primeiro texto bíblico foi escrito uns 400 anos depois de Abraão. Ou seja, Abraão não teve acesso à escritura, mas teve acesso à palavra. A escritura nos leva para a palavra. A escritura é uma instância da palavra. Ela é um exemplo da palavra, ela é uma materialização da palavra de Deus. Mas a palavra é mais importante. A palavra vem antes. A palavra vem primeiro. Antes de tudo, portanto, a palavra de Deus, que não é sinônimo de Bíblia ou Escritura. Que os irmãos guardem isso. Pode passar, por gentileza. Um segundo conceito que nós vamos abordar aqui nessa noite, que faz parte também, pode pausar, que faz parte também
do conceito de Bíblia que nós passamos é revelação. Revelação. Nada mais é do que o desvendamento da palavra de Deus. É a amostra da palavra de Deus. O que nós podemos dizer sobre a revelação é que Deus está num plano transcendente ao homem. Deus está em uma outra dimensão, Ele vive em uma outra dimensão. Nós não temos acesso físico a Deus. Ninguém pode pegar, apalpar Deus, né? A Bíblia diz, em Êxodo, salvo engano, que ninguém pode ver Deus, né? E por que isso? Porque Deus transcende. Deus não faz parte do físico, Ele está em outro plano, né? De tal maneira que para a sua mensagem, o que é a mensagem? É a palavra. Para a palavra de Deus chegar até o homem, o que precisa acontecer? Ela precisa ser traduzida. Ela precisa sair do plano em que Deus está, na sua transcendência, e chegar até o plano humano. E o nome disso é revelação. Deus revela a sua palavra de diversas formas. Revelou a sua palavra de diversas formas. Temos a Escritura. A Escritura é uma forma de revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus de maneira escrita. Certo? Então, revelação da palavra de Deus nada mais é do que o desvendamento, a mostra da mensagem de Deus ao homem, a transmissão da palavra de Deus ao homem. Próximo conceito que nós vamos analisar, próximo elemento, pode pausar, é a inspiração. Podemos resumir aqui toda a discussão acerca da inspiração e definir a inspiração como sendo a supervisão de Deus sobre os autores dos textos bíblicos, de modo que a revelação da sua palavra fosse o quê? Precisa, fosse transcrita sem erros. Alguns acham, irmãos, que inspiração era como se fosse um passe, né? Como se fosse um passe, como se um anjo entrasse ali em Paulo ou no escritor, qualquer que seja, e ele entrasse em transe e a mão dele começasse a escrever, né? Como se fosse uma psicografia, né? Como se fosse Chico Xavier. Não é isso, irmãos. Não é isso. Os escritores do texto bíblico estavam sujeitos à sua própria consciência. Eles escreveram com a sua própria racionalidade graças à sua própria inteligência. Certo? Claro que era um homem cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito de Deus. Isso é um requisito essencial. Mas também não era só isso. Porque tem gente que também diz que era só isso, mas não era. Pense na inspiração como sendo um exercício da chefia. Certo? Você lá na sua empresa, está lá sentado na sua mesa fazendo o seu trabalho. De vez em quando o chefe passa, dá uma olhada para ver se o que você está fazendo está certo. E se não tiver, ele te dá um cutucão e fala, corrige. Aqui você fez errado. Faz de novo esse pedacinho. Tá certo. Vamos mais rápido, né? Isso é supervisão. E foi isso que Deus fez. Quando Ele incutiu nos homens de Deus o dever e a incumbência de escrever as Escrituras, Ele ficou por detrás supervisionando, cuidando para que o texto bíblico fosse escrito sem erros. Uma última coisa sobre a inspiração é que a inspiração ela é verbal e plenária. A inspiração das Escrituras, vou repetir, é verbal e plenária. O que isso significa? Que cada palavra e todas as palavras da Bíblia foram devidamente inspiradas por Deus. Cada palavra, do acento à vírgula, foi tudo inspirado por Deus. Não há erro, e aí nós não temos como falar disso sem também mencionar a inerrância das Escrituras. As Escrituras não erram. Por que elas não erram? Porque cada palavra, todas as palavras foram inspiradas por Deus. Mais um esclarecimento. Isso significa que Deus ditou para os autores a Escritura. Deus falou no ouvido deles, né? Assim, assado. Opa, esqueci uma vírgula, põe uma vírgula. Não, né, irmãos? Não. Como eu disse, os autores estavam sujeitos à sua própria inteligência e racionalidade. Mas Deus cuidou para que cada palavra, cada vírgula, cada acento que eles escreveram fossem devidamente inspirados e estivessem de acordo com a mensagem de Deus. Para terminar, o último elemento dessa definição de Bíblia é cânon. Pausa um pouquinho.
E não podemos confundir. As pessoas também confundem cânon com escritura, e não é a mesma coisa. O cânon é um rol, uma lista de textos, ou livros, ou uma lista de qualquer coisa que seja definitiva. Tá? E no caso do cânon bíblico, nós estamos falando do rol de todos os textos que revelam a palavra de Deus. Algumas noções importantes sobre o cânon. Em primeiro lugar, o cânon é suficiente. Ele basta. Não falta mais nada. Tudo que precisava ser conhecido sobre a palavra de Deus está no cânon, está nos textos, está neste rol. Segundo, ele é necessário. Ninguém consegue conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, se não for por intermédio do cânon. Em terceiro e último lugar, para economizar tempo, o cânon é fechado. Essa é uma implicação, das outras duas características. Antes de nós adentrarmos especificamente a história da Bíblia, vamos ver, irmãos, as fases, pode pausar, por gentileza, as fases da história da Bíblia, da história das Escrituras. E são 4 fases, podemos resumir em quatro fases da história da Bíblia. E são elas: composição, compilação, transmissão e popularização. Vou repetir: composição, compilação, transmissão e popularização. Ao longo da exposição ficará mais clara cada uma dessas fases da história da Bíblia. Em primeiro lugar, composição. A primeira fase, composição, é o quê? Foi a fase em que os textos foram escritos. Tá? Como nós vamos ver daqui a pouco, o texto bíblico não foi escrito em uma sentada só, não foi escrito por uma pessoa só, não foi escrito com uma canetada só. Ele foi escrito ao longo de muitos anos, de centenas de anos, por várias pessoas diferentes. Tá? E a essa fase nós chamamos de fase de composição. Segunda fase, pode passar, é a fase da compilação. O que é a fase da compilação? Pode pausar. Foi a fase em que todos os textos que foram escritos pelos homens de Deus foram ajuntados por outros homens de Deus e organizados em um cânon, como nós acabamos de dizer. Esses textos foram reunidos, foram estudados, foram feitos testes de canonicidade sobre esses textos e fizeram então, portanto, um cânon. Foi organizado um cânon. Tá? Essa foi a fase da compilação. O cânon foi fechado lá por volta de 400 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Pode passar. Terceira fase da história da Bíblia é a fase da transmissão. Pode pausar. Fase da transmissão. E essa foi a fase talvez mais crítica da história da Bíblia, a fase mais intrincada da história da Bíblia. Foi a fase em que aqueles textos originais, chamados autógrafos, escritos à mão pelos autores originais, foram sendo copiados e transmitidos para que eles chegassem até nós. Lembrando, irmãos, que há 1000, 2000 anos atrás não existia Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Há 1000, 2000 anos atrás não existia computador, não existia máquina de escrever, não existia nem máquina tipográfica naquela época. Era na mão mesmo. Então, nós precisamos saber: será que essas pessoas que copiaram os textos das Escrituras, elas tiveram o devido cuidado? Será que essas pessoas que copiaram os textos das Escrituras, elas tomaram precaução, prestaram atenção para que não fossem cometidos erros nas cópias? Será que as cópias que nós temos hoje, elas são fiéis? Quais são as melhores cópias? Dentre todas as cópias que existem, quais são as melhores? Tudo isso é uma discussão que foi feita e conduzida nessa fase de transmissão e que veio até os dias de hoje, ainda se discute essa questão dos manuscritos, e nós vamos chegar à conclusão aqui na terceira fase, quando vemos a terceira fase, que a nossa palavra de Deus aqui revelada no texto escrito, as nossas escrituras são confiáveis. É um texto confiável, eu atesto assim embaixo disso, tá? E muitos teólogos, historiadores também assinam. O texto que nós temos é confiável, é a escritura de Deus de fato, verdadeira, não foi adulterado, nunca foi. Certo? Deus cuidou para que isso não acontecesse, e o que nós temos hoje aqui é plenamente confiável. E por fim, pode passar a quarta e última fase da história da Bíblia, é a fase da popularização. Pode pausar. Como nós sabemos, há alguns séculos atrás, não era todo mundo que tinha Bíblia, né? Na verdade,
Só os padres tinham Bíblia alguns séculos atrás, né? Nós vamos ver por que disso mais para frente, mas a verdade é que o povo mesmo não tinha acesso ao texto. Não tinha, o povo não tinha contato com o texto. E daí veio a Reforma. Algumas iniciativas de popularização foram isoladas ao longo da Idade Média, mas aí veio o tempo da Reforma, e na Reforma os reformadores disseram que só a Escritura basta. O princípio da sola Escritura nós vamos ver. E logo, se eles disseram que só a Escritura basta, é claro que uma conclusão daí é que o povo teria que ter acesso à Escritura. Se só a Escritura basta, se só o texto bíblico basta, só ele é a única fonte de autoridade, se os padres não são mais a fonte de autoridade, né? Se a tradição não é mais fonte de autoridade, isso significa que as pessoas então têm que ter acesso ao texto. E daí começaram a surgir iniciativas de tradução do texto bíblico. Lá por 1500, irmãos, um pouco antes. Olha quanto tempo a Bíblia ficou no monopólio dos sacerdotes, ficou no monopólio do clero, né? Então, só na Reforma é que houve esse amplo movimento de popularização das Escrituras com a tradução. Porque antes, se você quisesse aprender, se você quisesse ler a Bíblia, você tinha que ler em grego e hebraico, as línguas originais, ou no máximo em latim, né? Que era a língua acadêmica. Então, não havia a Bíblia traduzida, e daí naquele período as pessoas começam a ter a iniciativa, por conta da Reforma, de traduzir a Bíblia, de levar a Bíblia para a casa das pessoas, para que nós pudéssemos alcançar esse status que nós alcançamos hoje, né? Até de Bíblia digital, aí de números alarmantes, né? E alarmantes positivamente, de milhões de pessoas tendo acesso à Bíblia inteira na palma da mão, né? Então esse processo começou lá na Reforma, tá? É o processo, a fase da popularização. Vamos passar. Começando, portanto, agora nessa breve história da Bíblia. A primeira fase é a fase da composição. Pode pausar. Aqui nós temos alguns dados, são dados interessantes acerca da Escritura, que é curioso dos irmãos saberem, é importante dos irmãos saberem. Eu costumo brincar, até brinquei hoje na escola dominical, que alguns crentes acham que desceu um anjo do céu, né, em um dado momento, que ninguém sabe quando foi, quando? Há muito tempo atrás, desceu um anjo do céu com um livrinho de capa preta, assim, né, com uma harpa cristã no fim também, e daí desceu a mão assim do céu, baixou nas nuvens, colocou no chão, e daí algum andarilho encontrou e falou: nossa, é a Bíblia, olha só que coisa, com um recadinho de Deus assim, isso é a Bíblia, leiam, né, nas igrejas e usem isso daqui. E daí as pessoas começaram a reproduzir. Por favor, né, irmãos? Claro que não foi assim. A Bíblia teve um processo de formação, um processo complexo de formação, certo? Muito antes da gente ver esse livrinho de capa preta escrito CPAD, né, nós tivemos várias e várias pessoas que se dedicaram para que isso pudesse acontecer ao longo de séculos, como nós vimos aqui nesse resumo de fases da história da Bíblia, né? E a primeira fase foi a fase da composição. Veja alguns dados interessantes. Em primeiro lugar, a Bíblia, irmãos, ela foi escrita ao longo de 1500 anos. 1500 anos. O primeiro texto da Bíblia provavelmente foi o Pentateuco. Quem escreveu foi Moisés. Talvez por volta de 1400 a.C. E o último texto foi Apocalipse e os outros textos de João, lá por volta de 90 depois de Cristo. O que dá 1500 anos. É um intervalo muito longo. Alguém já ouviu falar em algum outro livro que foi composto em 1500 anos, que demorou 1500 anos para ficar pronto? Segundo dado interessante, eu falo ali da quantidade de livros, né? São 66 livros, ou seja, 66 textos diferentes organizados na Bíblia, né? 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, segundo o nosso cânon, o cânon protestante. São mais ou menos 40 autores, irmãos, é muita gente, né? Por que mais ou menos? Porque tem alguns cuja autoria, alguns livros cuja autoria é misteriosa, tem outros livros que é questionável, né? Aponta-se a um, a outro, a escritura e a autoria. Mas são 40 autores, mais ou menos. Os principais autores foram Moisés, escreveu o Pentateuco. Esdras, escreveu Crônicas, escreveu o livro de Esdras e provavelmente escreveu o livro de Reis também.
provavelmente o livro de Neemias também, sem contar o seu trabalho de organização, de compilação dos textos que Esdras organizou. E no Antigo Testamento temos Salomão também, com 3 livros escritos, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E no Novo Testamento os principais são Lucas, que escreveu Atos e Lucas, João, que escreveu o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse, e Paulo, que escreveu aquele monte de epístolas, né? E mais o livro de Hebreus, que é questionável. Algumas pessoas dizem que foi, outras dizem que não foi ele. Mas esses são apenas alguns de vários autores das Escrituras, né? Conhece algum livro que foi escrito por 40 mãos em 1500 anos de distância? 40 não, né? Se for contar a mão que apoiou o papel, dá 80, né? Então, irmãos, é muita gente, é muita variedade. Outra coisa interessante também, questão da língua, né? Questão da língua das Escrituras. O Antigo Testamento majoritariamente em hebraico, algumas partes em aramaico, que era a língua comum, era a língua falada oralmente, e o hebraico era a língua escrita. E o Novo Testamento praticamente inteiro em grego, com alguma controvérsia sobre um ou outro texto, né? Outra coisa interessante também, a Bíblia não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. Os textos também eram escritos em linguagem natural, sem divisão nenhuma. Até que chegou a algum ponto em que pessoas começaram a achar interessante fazer algumas divisões para fins de estudo, facilitar o estudo, facilitar a localização dentro da Escritura. E, resumindo bem a história da divisão da Bíblia em capítulos e versículos, foram principalmente 2 pessoas as responsáveis por esse trabalho, né? Hugo de Santo Caro, no século XIII, era um francês, dividiu a Bíblia em capítulos, e daí, alguns anos depois, alguns séculos depois, perceberam que ainda assim faltava uma outra divisão para facilitar a localização dos textos bíblicos, e um outro francês chamado Robert Etienne dividiu a Bíblia em versículos. Isso lá no século XVI. Pode passar? Tem algumas fotos para mostrar? Esse é o Hugo de Santo Caro. Foi quem dividiu a Bíblia em capítulos. 1250 depois de Cristo. E esse é o Robert Etienne, que dividiu a Bíblia em versículos, 1571. Aí é uma pausa. Aí, irmãos, é uma foto que nós tiramos lá no escritório de um escriba, né? Esse era um escriba aí, um escriba da Idade Média, Idade Moderna. Aqui, irmãos, são alguns manuscritos antigos. Então, irmãos, agora nós vamos entrar na segunda fase, que foi a fase de compilação. Como vocês se lembram, a fase de compilação foi a fase de... Pode pausar. Foi a fase de composição do cânon, tá? A fase de compilação. Foi uma fase conturbada. O cânon não é unânime, nunca foi. Nunca foi. Ninguém nunca teve certeza absoluta de que os 66 livros da Bíblia, de que esses são, de que não tem que haver mais nenhum, e de que todos os que estão aqui são. Tá? Durante o período de formação do cânon, isso não era unânime, nunca foi. Como nós vamos ver, houve uma enorme discussão. Tá? E aqui eu acho que fica mais fácil fazer essa exposição, até por questões de tempo, dividindo entre Antigo e Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, o nosso tem 39 livros, foi composto, é claro, concluído primeiro do que o cânon do Novo Testamento, que tem 27. Então, começando com o cânon hebraico, o nosso cânon aqui, que está na nossa Bíblia hoje, exatamente da forma como ele está, ele é bem antigo. E nós chamamos ele de Bíblia Hebraica. É a Bíblia Hebraica. É a Bíblia que os judeus aceitam. É o nosso Antigo Testamento. Tá? E ele foi formado há muito tempo antes de Cristo. Alguns falam em 600 antes de Cristo, outros falam em 200 antes de Cristo. A verdade é que o próprio Cristo e os cristãos usaram o cânon hebraico, com os 39 livros, com esses 39 que estão aí. Tá? Os judeus chamam de Tanakh, essa parte da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. E a Torá. A Torá é a lei, né? É o Pentateuco, é o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 livros de Moisés.
Pergunta. Bem, Jesus usou esse cânon, todo mundo da época de Jesus usou esse cânon, os judeus usam até hoje. E a questão a saber teve alguma discussão a respeito do cânon? E a resposta é sim, teve muita discussão por conta de um trabalho chamado Septuaginta. E o que foi a Septuaginta? Septuaginta foi uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita lá por volta do século III a.C., e ela foi feita por 72 rabinos, daí o nome Septuaginta, que significa 70 em grego, e eles traduziram, e tem vários mitos em torno disso, né? Parece que cada um deles traduziu todo o cânon, e quando eles juntaram para comparar, eram as 72 cópias, eram idênticas, o que significa que Deus aprovou, né, aquele projeto de tradução. Há várias lendas sobre a composição do cânon do Antigo Testamento, da composição da Septuaginta. A verdade é que a Septuaginta incluiu alguns livros, tá? Podemos enumerar em 7 livros, que não havia no cânon hebraico. Os irmãos que já foram católicos sabem do que eu estou falando. Eu estou falando de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, né? 1º e 2º Macabeus, 2 livros. São 7 textos. Os irmãos entenderam o problema? 7 textos que não estavam na Bíblia hebraica, que os judeus não usam até hoje, esses 7 textos, como texto sagrado, mas que na tradução da Septuaginta, feita lá pelos rabinos, foram postos no rol. Mas sabe qual é o problema? Paulo citou a Septuaginta, Jesus citou a Septuaginta, João citou a Septuaginta, vários escritores do Novo Testamento citaram textos do Antigo Testamento da tradução, não texto dos livros que nós chamamos de apócrifos, não textos desses 7 livros, mas textos da tradução, o que gerou uma discussão imensa naquela época, no seguinte sentido: se eles citaram é porque eles endossavam esse trabalho, e se eles endossavam esse trabalho, significa que esses 7 textos nós temos que aceitá-los, né? Isso gerou uma discussão imensa. Em 382 depois de Cristo, esse cânon com os 7 livros foi confirmado, com a adição dos 7 livros. Em 382 depois de Cristo. E depois, em vários outros cânones, ele foi sendo confirmado, até que no Concílio de Trento, de 1546, ele foi confirmado com áreas de definitividade. Lutero não aceitava a canonicidade desses 7 livros. E nós temos grandes motivos para concordar com Lutero. Jesus e os outros autores do Novo Testamento nunca citaram esses 7 livros. Então, se nós partirmos por esse caminho de referência cruzada, nós não vamos alcançar esses 7 livros. E se o próprio Jesus, irmãos, usou uma Bíblia que não continha esses 7 livros, não faz o menor sentido nós adicionarmos esses 7 livros na nossa, certo? Então, na Reforma, esses 7 livros foram excluídos do cânon do Antigo Testamento. E ao invés de 46, nós temos 39 livros do Antigo Testamento. E tem outros textos da tradição hebraica que eram importantes, mas que nunca foram admitidos no Antigo Testamento, nem pelos católicos e nem pelos judeus, né? Temos o livro de Enoque, o famoso livro de Enoque, o livro de Odes, que era um livro de algumas canções, uma espécie de livro de Salmos. Ninguém aceita a canonicidade desses livros, embora até os judeus e nós cristãos também, protestantes, reconheçamos o valor histórico. O problema é a questão do cânon do Novo Testamento. A nossa Bíblia e a Bíblia Católica, ela é idêntica no Novo Testamento. São 27 livros. Alguns livros foram aceitos amplamente. E outros textos também foram logo reputados como espúrios, como textos que não deveriam integrar o cânon. Agora, irmãos, alguns livros bíblicos tiveram a canonicidade disputada. Ou seja, não foram aceitos imediatamente e nem rejeitados imediatamente. Uma parte aceitável e outra parte não aceitável. Quais são os livros disputados? Carta de Tiago, Carta de Judas, 2 Pedro, 2 João, 3 João, Apocalipse e a Carta aos Hebreus. São 7 livros disputados que foram muito discutidos naquela época se eles deveriam integrar o cânon, se eles deveriam fazer parte da Bíblia. E esses entraram, passaram nos testes de canonicidade.
Outros livros não passaram. Como, por exemplo, Evangelho segundo os Hebreus, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé e de Daquê. São alguns textos que foram disputados, ou seja, algumas pessoas achavam que eles tinham que estar na Bíblia. Mas, no fim das contas, eles não entraram. Quando que foi fechado o cano? Essa fase de compilação. Quando que acabou essa fase de compilação? Lá por volta do século IV depois de Cristo. 382, mais especificamente falando, São Jerônimo, escreveu a Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim. A Vulgata tem exatamente a mesma composição que nós temos na nossa Bíblia aqui hoje, com a inclusão dos apócrifos lá do Antigo Testamento. E um outro dado curioso para concluir essa fase da compilação. Lutero não gostava de Tiago, Hebreus, Judas e Apocalipse. Discutiu muito a canonicidade desses livros com os outros reformadores e eles chegaram à conclusão de que eram canônicos. Mas o que nós precisamos ter certeza e ter a segurança é de que todos os livros que aqui estão passaram os testes de canonicidade, que eram severos. Como que eram os testes de canonicidade? Primeiro, referência cruzada. Se um texto aceito citou outro texto, então esse texto era considerado canônico também. Outro teste de canonicidade, conteúdo. Pastor de Hermas ficou fora, principalmente porque o conteúdo dele é muito mirabolante. Ele fala de escatologia, é muito mirabolante e ninguém endossou. Ah, mas Apocalipse é mirabolante também. Mas quem escreveu foi João, foi o apóstolo. Foi uma pessoa que teve contato direto com Jesus. Uma coisa que os irmãos têm que ter claro, porque os católicos dizem que a Bíblia vale porque os padres deram a ela a autoridade. Esse argumento é falso, irmãos. Uma prova confere inteligência ao aluno? Mesma coisa no texto bíblico, irmãos. Ele é canônico porque ele está de acordo com a palavra e não ao contrário. Bem, vamos lá então. Terceira fase, rapidamente, fase da transmissão. Como o texto chegou até nós? Os autógrafos existem? Os textos originais existem? Não existem mais. Se perderam todos. E o que é que nós temos hoje? Nós temos cópias. Cópias de cópias de cópias. Das duas, uma. Ou o texto que nós temos não é confiável, porque é cópia de cópia de cópia. Ou eles foram copiados com um rigor tão grande que nós não temos outra alternativa senão a concluir de que esses textos são confiáveis. E a segunda alternativa é a correta. Começando pelo Antigo Testamento, nós vemos a tradição dos maçoretas. Os maçoretas eram uma família de rabinos, que se dedicaram. Eles, por gerações e gerações e gerações, tudo que eles fizeram foi escrever, copiar. Era uma família de escribas. E esses maçoretas, irmãos, eles criaram uma lei para eles mesmos, uma norma de conduta para eles mesmos, tão rigorosa, mas tão rigorosa, que nós não podemos ter outra alternativa senão a concluir de que a cópia era fiel. Para os irmãos terem uma ideia, se errasse um acento, uma vírgula na cópia, todo o manuscrito tinha que ser destruído. Em menos de 60 dias tinha que se fazer a revisão da cópia. Se não fosse feita, o manuscrito era condenado. Se a revisão fosse feita e se achasse 3 errinhos no manuscrito inteiro, imagina que você copia o livro de Isaías inteiro à mão, inteiro, e daí você esquece uma vírgula e 2 acentos, lixo. Os maçoretas, lixo. Tinha que ser perfeito. Se a cópia não fosse perfeita, ela era condenada. A única alternativa que nós temos é aceitar que essas cópias eram boas, né? E são boas, e são as cópias que nós temos acesso. Esse daí é o Codex Aleppo, é um manuscrito maçorético, foi encontrado na cidade de Tiberíades, que fica em Israel, né? E lá no século X depois de Cristo. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, irmãos, é mais complicado, vai falar. Há 2 escolas de escribas, a escola bizantina e a escola alexandrina, de copistas do Novo Testamento. E os bizantinos escreviam de uma forma, com uma tradição, e os alexandrinos escreviam de outra forma. A questão é saber qual deles é o melhor. Quais cópias são melhores? A cópia da tradição bizantina ou a cópia da tradição alexandrina? A tradição bizantina é a mais antiga, é a tradição mais aceita, é a tradição majoritária, e o principal documento da tradição bizantina é esse aí que vocês estão vendo. Codex Alexandrino. Sim, o Codex Alexandrino é da tradição bizantina. Foi escrito lá no século V.
É o texto da tradição bizantina mais antigo que nós temos, século V. Esse irmão, dá um pause. Esse foi Erasmo de Roterdã. No século XV, ele compilou o texto majoritário, o texto bizantino. Fez correções. Viajou a Europa inteira caçando esses manuscritos. Fez correções. E que ele fez, o trabalho dele é isso daqui. É o que nós chamamos de textos receptos. Texto recebido, texto escrito. Tá? Este texto aqui, texto recebido, foi usado como base para as traduções. E a tradição alexandrina? A tradição alexandrina tem duas grandes fontes. O Códex Sinaítico. Esse é o Códex Sinaítico, foi achado no Sinai, por isso Sinaítico. Tá? É o documento mais antigo que nós temos, é a Bíblia mais antiga que nós temos, lá é de 350. E o outro documento que nós temos é o Códex Vaticanus, né? Códex do Vaticano do século IV também. Está lá na biblioteca do Vaticano. Tem diferença entre os textos da tradição bizantina e os textos da tradição alexandrina? E a resposta é sim. Muitas, não. Poucas diferenças, mas tem diferenças. E lá no século XIX, algumas pessoas, uns modernistas, falaram que o texto receptus do Erasmo estava errado, tinha problemas, e que o texto alexandrino era melhor. Certo? O nome deles era Westcott e Hort, foram dois estudiosos do grego e do hebraico, falaram que o texto do Erasmo era ruim. E isso gerou um monte de pessoas querendo, não, então nós vamos consertar o Novo Testamento, vamos mudar o Novo Testamento. E daí foi publicada uma versão revisada, 1881, e esse texto vem sendo reproduzido até hoje como sendo o melhor texto. Irmãos, não caia nessa. O melhor texto é o texto do Erasmo de Roterdã, lá de trás, que foi usado como base para as traduções. É o texto que nós temos na nossa Bíblia de hoje. Tá? Almeida, João Ferreira de Almeida, lá no século XVII, usou este texto aqui para traduzir o Novo Testamento. Esse é o texto bom. Nós temos inúmeros argumentos para isso. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas a maioria, ampla maioria dos teólogos aceita este daqui. Tá? Para terminar, popularização. Aqui eu já falei no começo dos padres que falavam que só eles podiam ter acesso à Bíblia, né? E que a Bíblia precisava passar pelo ensinamento deles para que o crente pudesse tirar a utilidade dela. E foram os reformadores, lá na Idade Moderna, que disseram: não. Só a Escritura é a fonte. Ninguém tem o poder e o direito de se arrogar intermediário. A Bíblia, a palavra de Deus, é a própria fonte. E os crentes têm que ler ela e estudar ela, sim. E daí, por conta desse posicionamento, é que foram nascendo as traduções. Né? Bíblia de Wycliffe foi a primeira, 1383. Foi a primeira tradução para o inglês. Tá? Depois teve a tradução de Lutero, em 1522. Tradução de Tyndale, 1526, para o inglês também. A de Lutero foi para o alemão. Depois Coverdale, 1535, traduziu para o inglês. Reina Valéria, 1602, traduziu para o espanhol. King James, a famosíssima versão em inglês, King James, foi em 1611 traduzido, né, os originais para o inglês. E em 1681, o nosso queridíssimo João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português. Todos eles usaram o texto receptus de Erasmo, tá? E as traduções que você tem aí, que é Almeida, tradução Almeida, ela é uma versão atualizada do português, porque o português de lá para cá mudou muito, né? E algumas correções e imperfeições de gramática, tá? É a melhor versão, tá? Nós temos a Almeida Revista Corrigida, que é a que nós usamos na Assembleia de Deus. Tem a revista atualizada, utilizada na Igreja Presbiteriana e outras denominações. E temos a Almeida Corrigida e Fiel, que é a da Sociedade Bíblica Trinitariana. Sem dúvida nenhuma, é o texto mais melhor, é a melhor tradução que nós temos para a língua portuguesa. Tá? Eu espero que tenha sido enriquecedor. Mas eu quero encerrar, irmãos, esse breve histórico da Bíblia, alertando os irmãos para um cuidado. Um extremo, irmãos, é o crente que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não quer saber de Bíblia. E isso está errado, é óbvio que está errado. As Escrituras foram dadas por Deus para o crente usar, ler. Nós temos que estudar, sim. Outro extremo, irmãos, é nós levarmos a Bíblia
há um grau de contemplação que se torna uma idolatria. Sim, isso existe e tem até nome, se chama bibliolatria. Tem pessoas que adoram a Bíblia, como se ela fosse um talismã. Eu já cansei de ver na televisão pessoas que falam assim, deixa eu abrir aqui. Aí abre um texto a esmo assim, fecha os olhos, aí põe, Deus está te mandando dizer, né? Tarará, tarará, tarará. Irmãos, isso está errado, isso é bibliolatria. A Bíblia não é um talismã. Eu costumo dizer que a Bíblia pode ser o melhor e o pior livro do mundo, dependendo da forma como você usa ela. A mesma Bíblia que nós usamos para ensinar a palavra de Deus, muita gente usou para cometer atrocidades, ensinar muita coisa errada, ensinar muita heresia. Então, irmãos, qual é o meu ponto? Eu quero concluir com essa frase. A Bíblia não tem utilidade nenhuma sem o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado, apreciado. Estou à disposição para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos. Deus abençoe a todos.